A mulher tem a menopausa. O homem tem a... Andropausa. Não existe. Justo, Andropausa né? não existe. É um termo bem errado. Se a gente tivesse que falar um termo correto para todo mundo entender, seria androqueda. O homem não para de produzir testosterona. Ele vai produzir para sempre. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje a porta teve que ser grande, viu? Porque ele é forte. Então, abri a porta do consultório hoje para a doutora Gabi, que é uma querida. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Gente, só que demorou muito, deve ter uns 3 meses que eu estou esperando, porque tinha que bater 3 agendas, e o doutor Edgar também. Já tinha ouvido muito falar, mas ainda não conhecia. Você é mais bonita ainda, viu, pessoalmente? Obrigada, Obrigado, gente. Foi Obrigada, excelente o convite, né? Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria... Vai ser complicado hoje, porque assim, um fala, outro fala. Vai ficar um podcast mais longo. Não é? E o nosso objetivo é fazer com que as pessoas conheçam vocês além do jaleco. Perfeito. Então, começar pela pergunta que ninguém faz, principalmente, né? Médico, o pessoal já não pergunta. Um médico forte, aí que você não vai perguntar se ele estudou mesmo e o quê. Fica com medo, né? Não é? Então, por favor, falem da decisão da medicina, da escolha, né? Da primeira residência. E primeira porque eu acho que ele que não para de estudar, né? O tempo inteiro. A gente está sempre fazendo alguma coisa. Né? Isso. Então, fiquem à vontade. Quero ouvi-los, podem começar. Primeiras damas. Bom, então, eu me formei em Brasília mesmo, aqui na Católica, e entrei na residência de ginecologia. Minha primeira visão era que eu queria cuidar da mulher, e eu queria esse cuidado... Porque a mulher, ela é um todo, né? Tem a gestante, tem a adolescente, tem a mulher mais velha. Eu falei, quero cuidar das mulheres. Entrei muito sem saber, fiz depois um R4 em reprodução humana, fiquei apaixonada por reprodução humana, trabalhei alguns anos, só que para a reprodução humana a gente começa a estudar muito hormônio, para a gente entender de uma gravidez, entender de uma fertilização in vitro, a gente tem que entender de hormônio. E o hormônio foi penetrando, eu brinco, né? Foi realmente assim, me conquistando. E a mulher que procurava uma reprodução humana, muitas das vezes ela estava ali na casa dos 35, 40, 45 anos, em que após a gente conseguir a gestação ou não, ela precisava de algum acompanhamento. E como eu criava ali uma afinidade, um vínculo, ela falou, Gabi, eu quero tratar com você. Então, eu fui cada vez entrando mais na parte da ginecologia endócrina. Fiz uma pós-graduação no Sírio, lá em São Paulo, em ginecoendócrino, e aí não parei de fazer curso. Fui fazendo curso de estética íntima, curso da parte hormonal, curso, enfim, vários cursos. Então, hoje, eu falo que eu trabalho com a ginecologia integrativa, mas, na verdade, o nome integrativo que as pessoas usam, elas usam errado. Integrativa é uma forma de atendimento, não é uma especialidade. Minha especialidade é ginecologia, com pós em ginecologia endócrina. Integrativa é a visão total da mulher. Então, é entender das fases, da adolescente, da adulta, da mulher mais velha, é entender das necessidades, entender que não é só doença, e sim ir em busca de saúde, longevidade, bem-estar. E acabou que o Edgar foi para o mesmo rumo, né? Só para validar e falar, e confirmar, né, esse período dela de reprodução, porque a doutora Gabi foi a médica que, graças a Deus, eu encontrei para fazer a minha fertilização. Foi muito legal, como você disse, né? Aquela que vai se tornar mãe ou não, e o nosso foi ou não, mas ela é tão maravilhosa. E eu voltei, quando você falou da ginecologia, eu acho que você aproxima tanto a gente... Porque supostamente seria assim, né? Seria para engravidar e terminou. Conseguimos ou não, mas acabou, foi, né? Inclusive, eu acho que foi a única pessoa que eu tive coragem de ir
e fui buscá-la, né, para como ginecologista também. Isso faz muito sentido. E é justamente nesse período que você já está entrando no climatério, então acaba É mais que ou esse menos a pessoal mesma fase. E é isso, é uma fase não só pensando na gestação, mas é uma fase que você tem muitas mudanças. Então, você começa a dormir mal, você começa a engordar, você começa a ter alguns calorões, e todo mundo só pensa nesses sintomas na menopausa, lá para os meus 50 anos. Não é. E não é. Os A mulher 40. começa a já ter alterações ali com 35, 40 anos, que vão, se não tratadas, vão piorando a cada ano. E só para concluir essa parte da formação, quando eu te conheci, você estava voltando de Barcelona. Foi. Eu fiquei 2 meses, fiz um fellow no Dixeus, que é um hospital em Barcelona. Fiquei lá 2 meses focada na reprodução humana. Então, fertilização, inseminações, tudo lá foi sensacional. Meu currículo ele é bem grande porque, além da residência de ginecologia, depois fiz o R4, né, de reprodução humana, fiz a pós de ginecoendócrino e tantos cursos que eu já até perdi a conta. Eu faço muito curso, eu estou sempre tentando estar atualizada mesmo, porque hoje a medicina ela é muito moderna, ela é muito rápida, então o que a gente faz hoje, amanhã já é diferente, e eu já quero saber o que está sendo feito amanhã para ver se cabe na minha paciente. Então por isso que eu falo que a gineco, a gente chama de gineco integrativa, gineco moderna, porque essa gineco que vai trazendo todas as novidades para estar deixando a mulher com bem-estar. Doutora Edgar, até antes, só para completar, eu tenho uma dúvida, e aí você fala, né, nos fala a questão da medicina. Há realmente inovações, novas tecnologias? Tem algo que muda se o nosso corpo é o mesmo? Né, porque muitos médicos né, chegam aqui e é porque tem sempre algo novo. Por exemplo, o urologista, com o que ele trabalha? Tem algo que realmente é necessário? Tem algo sempre novo acontecendo? Sempre tem. O corpo é o mesmo, mas os mecanismos de estudo, as descobertas, elas fazem com que a gente entenda que, às vezes, determinada conduta já não seja a mais efetiva para determinado resultado. Na urologia, que é quem cuida do trato urinário, mulher, homem, criança, idoso, o advento mais recente que a gente tem é a cirurgia robótica, que não é para a urologia, é para qualquer especialidade cirúrgica, mas que mudou completamente o cenário da urologia, trazendo mais precisão para os movimentos, melhorando muito os resultados pós-operatórios. A gente tem também os lasers que a gente utiliza para tratar doença benigna da próstata e outras patologias associadas, fora os tratamentos medicamentosos. Não é tão recente, mas as medicações para a disfunção erétil, né, o famoso azulzinho, agora apelidaram também de Tadala, eles mudaram completamente a abordagem do paciente que não vinha conseguindo ter mais ereções. Antes era ou você consegue ou você vai para a prótese. Agora não. Agora tem as medicações orais. Se o paciente não consegue com as medicações orais, tem tratamento com onda de choque que pode ajudar um pouco. Tem alguns géis que eu coloco no canal da urina, na uretra, que pode otimizar um pouco. Passou disso, não conseguiu. Tem as injeções, né, que são aplicadas diretamente no pênis para ter um tratamento mais efetivo. Então, só depois a gente pensa na prótese. Então, assim, isso porque eu estou falando só da urologia, né? Então, é algo bem amplo e Ou não tem como seja, não estar atualizado. Tem quantos anos que você se formou? Vixe. 13. 13. Ou seja, durante esses 13 anos, todas essas novidades vêm acontecendo e é por isso Exatamente. Não dá para ficar parado, senão você não consegue oferecer o corpo é o mesmo, mas a melhor gente vai tratamento. entendendo ele melhor. E é engraçado que na minha residência, a gente ia oferecer para o paciente um tratamento. Poxa, esse aqui é o melhor, e defendia com os dentes o que era o melhor. E hoje, na minha prática, eu vou falar para o paciente do que a gente tem como melhor hoje, o que em 2015, 16 era o que eu defendia com os dentes, hoje eu falo, não, cara, isso aqui para você não vai ser interessante. Hoje a gente já consegue trazer resultados muito mais efetivos em termos de sintomas, com muito menos invasividade, muito menos agressão, com a recuperação pós-operatória infinitamente melhor. Então, assim, é muito dinâmico, não dá para você ficar estagnado, senão você não dá o seu melhor para o paciente. E a gente sai de casa para falar, hoje que você dá na frente, a gente vai dar um show de consulta e trazer o melhor resultado possível. Não dá para ficar parado no tempo, não. É concurso, é congresso, é mentoria, é mastermind, é leitura de artigo, é o tempo inteiro. Tem custo de tempo, tem custo de investimento, né? Então isso tudo faz parte do nosso show, que a gente quer sempre estar atualizado e oferecendo o melhor para o nosso paciente. Isso é verdade, porque eu estou esperando tem uns 3 meses, né? Eu comecei.
Em maio, Carol tem curso, foi as primeiras. Não, e ela é tão organizada, né? Que ela já sabia. Eu tenho as datas Para esse não todas. dá, esse eu vou estar viajando, né? Acho que você foi para Dubai também, recente. Vocês Não, a gente foram foi para Fernando premiados de Noronha. para Fernando de Mas aí Noronha. foi viagem de lazer mesmo, que o casal tem que ter. Que a gente vai falar disso, do casal já já. E agora quero ouvi-lo com relação à sua. Ah, tá. Para você aí que pensa, então. Estão me passando para trás essa história de laser, toda hora tem uma novidade, toda hora tem uma novidade. Então, gente, eu nunca tinha feito essa pergunta e faz muito sentido a gente poder explicar para quem, né, não entende, para nós, né, que estamos do outro lado, porque o Brasil já tem essa questão do estão sempre querendo, e eu falo que é muito ruim, principalmente médicos, que alguém que a gente tem que confiar, você está entregando o seu bem mais importante. Então, quando vira essa monetização em tudo, toda hora você vai para um tratamento ou para uma coisa, mas tem isso, mas tem aquilo. Então tem algo que realmente faz sentido porque está evoluindo, a tecnologia também está chegando na medicina. Sim, com certeza. Sim. E é fundamental, né, essa atualização. É porque as pessoas hoje aprenderam a dar nomes diferentes aos tratamentos, dizer que é algo completamente personalizado, inovador, aí cria o método que só aquele profissional tem, quando na verdade não é, mas muitas vezes com um intuito comercial. E aí o paciente acaba muitas vezes sabendo, poxa, para quem que eu vou recorrer? Quem tem credibilidade? Então são duas maneiras que a gente entende hoje de trazer credibilidade profissional. Uma é a indicação, né? Sim. Saber se alguém que você conhece, já passou por aquele profissional e consegue validar a terapia, o tratamento, o modo como foi abordado. E o modo mais fácil é entender por onde aquele médico passou, por onde ele esteve. Não tem a mínima chance de o médico ter feito 6, 7 anos de especialização, de ele não ter registrado isso no CFM. É muito difícil isso acontecer. Então, o CFM disponibiliza que você busque o nome ou o CRM, né, do próprio médico, se você tiver essa informação, para saber por onde ele andou. Não, e se você não tiver, a gente tem, porque aqui na descrição nós fazemos a pesquisa, essa curadoria é muito importante, e aqui a gente tem um propósito de realmente nos tornarmos um acervo de profissionais, além de relevantes, principalmente responsáveis. Uhum. E a indicação aqui, ela ainda é mais pesada, né? Porque ela vem do outro médico, que eu sempre pensei nisso, né? Toda vez que quando eu fui pensar no silicone, eu perguntei para a minha dermato, que já era um tempo, você faria com que ela? Eu faria com fulano. Então, a indicação de outro médico é muito importante. Que a gente, né, conhece, sim, os bastidores, né? Então... É muito importante. Então, nos conte do primeiro ponto que você falou, que gera credibilidade, onde você estudou, a sua formação, que também é outro que não para, né? Maravilha. Eu sempre quis medicina. Desde criança, eu não consigo explicar isso. E quando entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria uma especialidade cirúrgica, mas não sabia qual ainda. E aí, nos últimos 2 anos, que a gente chama de internato, onde a gente começa a ter, pelo menos no currículo antigo, né? Hoje mudou um pouco mais esse tipo, mas é quando a gente sai da sala de aula mesmo e começa a praticar as coisas. E aí eu tive contato com a urologia, que é conhecida como a especialidade do homem, mas é muito mais abrangente, né? A especialidade cuida do trato urinário de homens e mulheres, então o urologista ele não é, de fato, o médico do homem, ele é o médico do trato urinário. E aí eu entendi que eu gostava daquela fisiologia e é uma especialidade muito dinâmica. Eu conseguiria só consultar, eu conseguiria fazer procedimentos no consultório, eu conseguiria fazer procedimentos pequenos no centro cirúrgico, eu conseguiria fazer procedimentos enormes no centro cirúrgico. Então, era uma gama muito vasta de possibilidades. Aquilo me encantou. E outra coisa, a resolutividade da urologia é maravilhosa. O paciente chega, a gente resolve. E ponto. Então, é isso. E aí, eu fiz a primeira residência, né, de cirurgia geral aqui em Brasília. Eu formei em Salvador, na Federal da Bahia. Vim para Brasília, fiz especialidade de cirurgia geral, que é pré-requisito para urologia. Não tem como você ser urologista sem ser cirurgião geral antes. Então, esse caminho ele é obrigatório. Fiz a especialidade de cirurgia geral, depois fiz a especialidade de urologia, e não bastava ser só urologista, você tinha que ter um diferencial. Ainda na residência, quando a Gabriela foi fazer o fellowship de infertilidade, né, de reprodução humana, eu fiz também um tempo lá de doenças benignas da próstata, onde eu tive o primeiro contato com o laser. Lá em Barcelona. E depois eu estava no advento da robótica no Brasil, algo muito forte. Aí eu fui para São Paulo, fiquei mais um ano fazendo o fellowship de cirurgia robótica e voltei completamente focado em oncologia urológica. Eu era especialista em câncer, cirurgia robótica.
Mas no meu dia a dia eu fui vendo que tinha muita gente fazendo isso. E muitos pacientes vinham para mim com queixas sexuais, a gente tentava uma conduta inicial e não dava certo. Aí a gente falava, aí o paciente reclamava, poxa, doutor, não funcionou. Aí eu falei, procura um especialista. Aí ele falava, Qual? mas não é você? Eu falei, era para ser urologista, né? Ah, mas eu só trato câncer. E aí ele rodava a cidade inteira e não encontrava. Eu falei, cara, tá aí, gostei. É um assunto que eu gosto. O paciente está precisando dessa ajuda, vou começar. Pesquisei outros fellows, né, outras subespecializações, e todas eram contínuas, eram presenciais. Eu já estava num momento, Gabriela grávida, casamento, bem no mercado de trabalho, eu falo, cara, eu não consigo ficar um ano fora mais, é impossível. Tem algum jeito paralelo? Tem. Fazer outras pós-graduações, fazer outros cursos e outra coisa, sentar e estudar por mim mesmo. Então comecei a fazer isso, comecei a atuar só com sexualidade, e aí foi quando eu me deparei, né, com a área de atuação dentro da urologia, que é a andrologia, que cuida da parte sexual e de fertilidade do homem. Então, se você tiver que escolher dizer quem é o médico do homem, não é o urologista, é o andrologista. Só que perante o CFM não é reconhecido como uma especialidade. Ele não gera uma área de atuação. não gera um título de especialista. É uma área de atuação. Então, assim, eu sou urologista. Formalmente, eu sou urologista. Se você for procurar no site do CFM, você não vai encontrar nada sobre andrologia, porque não existe de fato isso. Mas a minha atuação hoje é completamente focada na sexualidade do homem. Poxa, mas você falou que também é fertilidade. O conhecimento ele hoje avança muito rápido. Eu não consigo ser o melhor na sexualidade e na fertilidade, porque são coisas que andam muito juntas, mas a abordagem é bem distinta. Então hoje eu só faço sexualidade do homem. E eu gostaria de fazer essa pergunta até para vocês dois, inclusive, exatamente. Hoje você é bom para resolver o quê? Quando eu tiver com um marido futuro, amém, com um problema, qual é o problema que esse homem tem que estar sofrendo para te procurar? Se tivesse que resumir uma palavra, pinto. Eu trago o homem para o consultório pelo pinto, porque geralmente é que o cara se importa. Beber café dá câncer, o cara não importa muito. Beber café dá infarto, o cara não importa muito. Beber café dá AVC, ele não importa muito. Beber café dá disfunção erétil, deixa broxa. Como é, doutor? Ele escuta. Então, quando eu entendi que o gatilho era pelo pinto, eu falei, cara, vou falar de pinto. Então me presta atenção. E aí, eu não sou tão formal, o cara começa a me dar ouvido falando sobre sexualidade. E tudo que eu falo nas minhas redes sociais, no dia a dia, de alguma maneira vai linkar com sexualidade. Que tem muito a ver com testosterona, que é basicamente o hormônio regente do homem. Então eu acabo linkando muito testosterona, sexualidade, pinto. E ao longo da minha trajetória como andrologista, eu fui vendo que nem 10% dos casos são resolvidos só com testosterona ou só com medicações de ereção. Porque geralmente o problema não está no pinto, está na rotina, está no hábito de vida. Eu falei, cara, é nisso. Hábito de vida. Eu tenho que mudar a rotina do cara. E como que eu conseguiria isso? Estudando, claro, mas primeiro dando exemplo. Então serviu até para mim, para eu começar a melhorar meus hábitos e conquistar um status de saúde que poderia ser exemplar para o meu paciente. Então, que problema que eu geralmente resolvo hoje no meu consultório? A ideia é tentar resolver qualquer problema que o homem me traga, porque a maioria dos pacientes hoje, a maioria das pessoas hoje diz que não tem tempo. Então, se eu fragmento muito esse homem, você vai no endócrino, você vai no gastro, você vai no cardiologista, você vai no urologista e se vem no urologista. Ele não consegue completar o tratamento dele. Então, a minha ideia é cuidar do homem como um todo. Mas é claro que se algo foge da minha expertise, eu encaminho para alguns colegas de referência. Mas quais os problemas que eles mais me procuram hoje? Queda de libido, desejo sexual em queda ou ausente, disfunção erétil, seja dificuldade em ter a ereção, em manter uma ereção, ou em ter e manter uma ereção com a rigidez que lhe seja satisfatória, problemas ejaculatórios, ou precoce, né, ejacula, né, chegam no clímax de modo muito rápido, ou tardia, chegando até uma anorgasmia, que é não conseguir ter orgasmo. É relativamente incomum, mas acontece, e o tratamento é um tanto complexo.
Fiquei Então, preocupada. praticamente isso. A gente viu que não é só pinto, é muita coisa que envolve. É porque hoje, para você poder tratar essa queixa principal do paciente, a gente tem que tratar outras coisas juntos. Então, a gente se intitula como o médico do homem, a médica da mulher, porque justamente não é só dar um hormônio, a gente tem que mudar o estilo de vida da paciente. Gabi, eu tô com baixa de libido. Sim, tudo bem, vamos tratar. Mas muitas das vezes elas acham que eu vou dar uma receitinha de testosterona e elas vão embora. Não, testosterona são hábitos, é estresse, então é saúde física e mental, emocional. É um conjunto que, para a gente conseguir ter êxito no tratamento, a gente tem que tratar de tudo. Então, agora, né, completando, responda você por que eu acredito que eles deram tão certo na questão da sexualidade, estão com 2 filhos já, né? Quando a última vez que eu fui estava grávida. Ficaram cada vez mais bonitos, né? Ela não envelheceu nada. E eu acredito, estou muito feliz, né, de vocês hoje estarem compartilhando essa questão que vocês estão hoje juntos, trabalhando. E aí eu quero saber o que você está fazendo hoje pelos casais, ainda continua com as mulheres? O que a gente entendeu? Que os hábitos de vida, por mais fácil que seja ter o acesso hoje à informação, a prática ela é muito mais difícil. Todo mundo sabe que tem que comer bem, que tem que malhar bem, mas quando ela tem uma pessoa responsável por orientar, ajudar, somar tudo junto, ela faz mais fácil. Então, a gente começou a mudar nossos hábitos, nossa rotina, a gente começou a espelhar isso para as pacientes e também saber como cobrar, como não exigir, mas como direcionar a paciente ou o casal para ter uma mudança de vida. Quando eles mudam a vida, eles melhoram todas as queixas que começaram, que nos procuraram para resolver. Então, hoje a gente faz esse cuidado, eu na mulher, ele no homem, mas pensando principalmente na sinergia, no conjunto do casal. A gente quer que as famílias envelheçam bem, com qualidade de vida, com bem-estar, com saúde sexual, com saúde mental. Então, a gente falou, não basta tratar um, tem que tratar os dois. E aí a gente está cada vez mais ampliando, né? Antes eu tratava só ginecologia, só reprodução, depois hormônio, depois a mulher como um todo, agora a gente está cuidando do casal. Daqui a pouco a gente vai ter que precisar de uma pediatra, né, na clínica. Nossa, sexualidade, boa. Já fiquem aí atentas. As pediatras que se candidatarem, né? Sim. E você falou no envelhecimento. Eu queria que vocês falassem hoje, porque eu acho que faz muito sentido e eu imagino que essa ideia não surgiu do nada, né? Porque quando as pessoas inspiram e através do exemplo, isso arrasta. Então, acredito que um pediu e como e no casamento de vocês. Então, fala a idade de vocês e o que é para cada um esse envelhecer bem na prática. Bom, hoje eu estou com 34, mas eu sempre me preocupei em como eu estarei daqui 10, 20, 30 anos, né? Eu vejo muito pela minha família, minhas avós, minha mãe. Então eu falo, como que eu quero estar quando os meus filhos tiverem a minha idade? Quando eu tiver com 60, 70 e eles com 30. E hoje a medicina ela está fugindo somente de curar doença. Hoje a gente tem entendido cada vez mais que temos que promover saúde, promover bem-estar, promover longevidade. A população está envelhecendo. Antes a gente considerava 60 anos, a vovozinha, né? A senhora. Hoje não, hoje é 80, hoje a população está indo para 100 anos. Só que não basta chegar aos 100 anos, tem que chegar com qualidade, tem que ter mobilidade, tem que conseguir carregar um neto, tem que conseguir ter uma comunicação. Então, a gente trazer o bem-estar hoje, visando no amanhã. E aí existem hoje tratamentos, acompanhamentos, tudo. Claro que cada mulher, cada casal vai ter sua necessidade, mas de ir galgando esse bem-estar dos 100 anos com qualidade de vida. É porque a palavra envelhecimento é carregada muito de algo negativo, né? Ninguém quer nada velho. Tanto que as coisas velhas, quando a gente geralmente gosta, a gente muda o nome. É clássico, Vintage. é vintage, é alguma coisa nesse sentido. Então, eu diria que ninguém quer envelhecer, embora todo mundo vá. A gente quer viver mais, quer viver bem. E o que quer viver bem? É fazer as coisas com autonomia. Eu diria que a palavra é essa. E hoje eu entendi que o que é que você precisa muito para ter autonomia para as coisas básicas? Primeiro que é a cognição, segundo você precisa de força. Você não consegue nem levantar da cadeira. Então, força está atrelada ao quê? Musculatura. E isso é fundamental. Então, isso não tem como construir músculo sem mudar o hábito de vida. É impossível. Não tem caneta, não tem injeção, não tem comprimido mágico que traga essa musculatura. Você precisa
trabalhar para desenvolver seus músculos. E só você faz isso com esforço, meu amigo. Então, essa é a minha grande tônica hoje. Meu amigo, você não quer viver mais e quer viver bem? Para que você quer viver mais? Qual foi a primeira coisa que você fez quando você chegou aqui no consultório? Eles não conseguem me responder. Você sentou na cadeira. Quem te ajudou? Ninguém, pois é. É tão automático, é tão simples, é tão banal, que a gente não se dá conta que lá na frente isso pode não acontecer. E como que a gente previne o não acontecimento disso? Com bons hábitos. Agora, por isso que eu digo sempre aos meus pacientes, qual que é a melhor idade para você começar a se cuidar? Quanto antes, melhor. Porque os problemas, eles mudam completamente. Eu que sou urologista, agora atuando praticamente na andrologia, tem muito aquele estigma de o homem vai só me procurar quando ele tiver 50 anos, porque está atrelado muito ao quê? Ao cuidado, à prevenção, né? Que na verdade não é prevenção, é diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas muito antes de você chegar nos 50 anos, você pode ter outros problemas. Quer ver? Quando criança, você pode ter fimose, seu testículo pode não ter nascido no lugar certo, isso predispõe você a câncer. Você vai crescendo um pouco mais, você pode continuar com a fimose, tem as doenças sexualmente transmissíveis, tem a varicocele, que é uma dilatação da via testicular que pode ter relação com a infertilidade, lá nos 30, 40. Aí vem o 30, com a dinâmica que a gente tem hoje, começam a aparecer alguns problemas sexuais, além de manter o problema da fimose, além de manter o testículo que não está no lugar certo, sim, o homem não se cuida a ponto de ele chegar nos 30 sem saber que está faltando um testículo no saco. Acredite, isso é verdade. Tem a varicocele que ainda vai dar infertilidade, aí você vai para os 40, a próstata já começa a crescer, mas de modo benigno, mantém os outros possíveis problemas que a gente já listou, aí finalmente você chega nos 50, que aí você vai começar a se preocupar com câncer. Mas olha o tanto de coisa que você deixou para trás. Tá broxa. Ainda tem isso. Porque com isso tudo, gente, e o doutor tá aqui, eu tô aqui, deixa eu traduzir isso, né, pra gente, mulher, porque eu nem sabia que era varicocélia, que é essa veia e tal. Lá atrás você falou, gente, que horas que, se o seu marido ainda não procurou, não buscou, que foi o que o doutor trouxe, né? Tá gozando muito rápido, não está gozando, tá demorando demais. Qualquer alteração sexual, né? Que ele usou um termo Tá bem... sem desejo, tá subindo, não mas não tá mantendo. tá subindo, mas não mantém. Né? Ou é meia bomba, boneco de não posto. E talvez realmente você pense que é com você, que há algum problema com você. Isso, Quantos casamentos, né, doutora? A gente vê aí geralmente acabando, não é, viu? que não é Para não dizer que desejo. todos, nunca é esposo o problema. Então, todas essas questões sexuais que talvez há uma grande dificuldade, por isso eles criaram esse modelo de atendimento juntos por casal, você também não tenha coragem de falar com seu marido, porque ainda tem esse machismo horroroso, né, doutor? Tem. Essa Que eu nem sabia que dificuldade do tinha homem homem com procurar ovo ajuda, só. né? E tem. Não é algo muito comum, né? Geralmente isso consegue ser identificado na infância e é tratado, mas às vezes chega. E só tem noção, o homem, ele não se liga mesmo no corpo. Ele espera que a coisa doa. Eu tive um caso que é muito ilustrativo, que um paciente na faixa de 20, 30 anos, estava noivo, né? Ia casar. Ele casou. Nos próximos 3 dias da consulta, me procurou por uma questão de disposição, ficar mais bonitão e tal. Não há 3 dias do casamento para isso, mas ele queria, já que ia casar, ele queria começar a se cuidar. E eu examino o paciente, né? Infelizmente, é algo que tem se tornado cada vez mais raro no consultório, que é examinar o paciente, mas não tão antigo, ainda faço esse negócio raro de que é exame físico. Eu examinei. E como eu sou urologista, mão no documento, peguei. E eu notei que o testículo era muito maior um do que o outro. E muito duro, num aspecto quase que pétreo. Aspecto de pedra. Aí eu pensei, fingi naturalidade, falei, é câncer. Eu falei, cara, você nunca percebeu que o seu testículo é muito maior que o outro? Ele, eu percebi, mas não dói, achei que era só crescendo normal mesmo. Eu falei, não, tranquilo, cara. Como você vê sem exame nenhum, vou te pedir um ultrassom aqui, mas relaxa e tal, de boa e tal. O cara ia casar 3 dias depois, ia dizer para o cara que está pensando em câncer, não, relaxa, casa, vai para a lua de mel, depois você faz o ultrassom e me mostra. Aí, fez o ultrassom, mostrou que era, já depois da lua de mel, mostrou que era o câncer e teve que tratar, né? Só que como é que é o tratamento, geralmente, o inicial? Retirar um dos testículos. E qual que é a nossa grande preocupação num casal de 20, 30 anos que está prestes a se casar? Neném. Bingo. Tem que fazer o espermograma antes de qualquer intervenção. Aí fez o espermograma e era muito ruim a amostra dele. Falei, amigo, tem que congelar. Aí congelou, removeu o testículo,
E aí agora vai ter outra saga. Graças a Deus, ele não vai precisar de mais nada. Porque às vezes precisa de uma radioterapia ou quimioterapia para complementar o tratamento curativo. Aí, meu amigo, aí ele dá adeus à fertilidade, pelo menos nos próximos 2 anos. E depois, para retomar, é uma luta. Então, assim, 24 anos. Quando que esse cara ia procurar o urologista? Não ia, Com porque ele ia 50. estar morto. Eu não queria... Pois é. Então, qual que é a Ou melhor isso. idade para procurar o médico? O quanto antes, bicho. Muito Os legal. problemas são muito distintos, entendeu? Então, assim, se a gente não tem esse olhar de completude do homem, eu ia olhar o cara, estava um pouco no sobrepeso e tal, ele me procurou para a questão de melhorar a composição corporal. Se eu não tivesse esse olhar completo, eu falava, não, toma aqui uma caneta mágica, toma aqui Emagrece, essa casa pílula, esse bonito. formulado, e pronto, depois volta. E não teria examinado, não teria pedido nada, porque é muito raro colegas médicos não urologistas pedirem ultrassom de testículo. E esse cara ia passar achando que o testículo grande é normal até os 30 anos. Como a gente está falando de câncer, que tem a capacidade de se proliferar no corpo e espalhar, né, o que chama de metástase, não sei se ele chegaria nos 30 anos. Né? Pois é. Ou se chegasse, seria no caso mais avançado, onde a cirurgia simplesmente de remoção do testículo já não seria curativa. Tem que partir para outras coisas. Então, assim, E a novamente, prevenção é a chave, viu? Sim, a prevenção é chave, novamente, que é um dos nossos objetivos aqui de tantos. Você está indo ao médico, peça para ser examinado. Esse negócio Perfeito. de tá aqui e tome. Por quê? Como? Qual a medicação? Você está numa consulta, a consulta é para que você Entender. entenda o que está acontecendo, que você seja tratado. Eu vou até lançar no consultório aberto agora, não vou me recordar a frase, porque o climatério está uma beleza aqui. Vamos tratar Mas isso aí. Se a consulta, né, ela tá só um monólogo, não é consulta. Não, tem que ter Não uma é troca, consulta. né? E olha que maravilhoso, é de surpreender quando um dermatologista pega, né, no pé, olha sua mão, olha sua cabelo hoje. Então, gente, muita coisa muda. Muita A tecnologia chega, mas o médico, por ter pegado, por ter Tem que ser examinado, humano ainda nesse sentido. tem que fazer. E os pacientes estranham. Vai pegar. Tem que baixar a calça? Falei, tu não vê neurologista? Aí baixa a calça, não baixa a cueca. Eu falei, meu amigo, baixa a cueca, vai. Eu falo assim mesmo. Desse Mas- tamanho. E a cueca? Cueca também? Eu falo, mas tu não vê neurologista médico é? Ô, doutor, ora, rapaz, baixa esse negócio que eu não vou levar para casa, não. Aí examina, tenho pronto. Tá tudo em dia, né? E aí uma coisa engraçada que surgiu trabalhando mesmo foi o quanto os homens se incomodam ou se sentem desconfortáveis com a estética peniana. A quem? Estética. A estética peniana. Ah, sim. Não, Porque- essa E acredite, o maior incômodo é com pênis flácido, é com pinto mole. nem é com pequeno, então. É por ser pequeno. Por ser pequeno, flácido. Exato. É buga, né? Vamos Eu lá. só conheci os pequenos. Exato. O que é que eles chegam para mim dizendo? Pô, doutor, quando eu tô ali na sexualidade é tudo bom, funciona, mas, rapaz, depois que termina, ou antes de começar, se eu não estiver empolgado, o bichinho chega some. Tem dia que eu até urinho sentado, porque some. Se estiver frio, depois da academia, depois do futebol, some. Isso me incomoda. Eu falei, rapaz, é mesmo. Aí eu comecei e falei, bicho, como é que soluciona isso? Aí a gente foi descobrindo, né, procedimentos, né, que consegue alongar um pouco o pênis, dar mais volume, aí mais uma vez vai para fora do país, mais uma vez faz curso, certificação. Então foi mais uma coisa que a gente colocou no nosso portfólio, Que que é a é? estética íntima, né? Que Gabriela também faz na mulher, né? Então é mais uma coisa que a gente agrega. Então essa questão de ser médico do homem, médico da mulher, a gente tenta viver isso realmente de E modo no literal. caso da mulher, às vezes não é nem só estético, começa a funcionalidade. Ela fica ressecada, ela tem uma ardência, ela tem uma coceira, ela tem dor na relação. Então, o envelhecer que você trouxe acontece no corpo todo, inclusive na região íntima. Sim, Mas sei existe bem. hoje tratamento. Existe hoje tratamento para isso. Ou para melhorar a estética, ou para melhorar a funcionalidade, tanto da mulher quanto do homem. E acredite, melhora muito. 100% dos pacientes voltam E isso assim, está dentro com muita desse melhora funcional. cuidado que a gente precisou, porque dentro da sexualidade, dentro do bem-estar, isso Muda é tudo. necessário. Sim.
precisa ajustar isso. Então, a gente também falou, peraí, a gente quer cuidar do paciente como inteiro, a gente quer dar a solução para o paciente. Então, deixa eu ver o que eu não estou conseguindo resolver, porque eu vou resolver. Sim. E a gente foi indo. E, olha, o assunto dele é bem mais legal. Doutor Edgar, então você resolve a questão dessa flacidez enquanto estava ali mole? Ou tem uma possibilidade, essa estética hoje você faz de... Não é bem flacidez, cara. É uma retração. Vamos lá. Você que está me ouvindo aí, a senhora que está me ouvindo aí, o pênis ele tem 2 tamanhos, o pinto duro e o pinto mole. Ponto. A diferença de tamanho entre um e outro é porque há uma retração, né? O pênis diminui. Com o procedimento que a gente faz, a gente consegue evitar, né, o grau de retração, ou seja, ele retrai menos. Ou se você quiser enxergar por uma outra ótica, a gente prolonga o pênis flácido e dá mais volume, mais calibre. Fica mais grosso. Então, se você fica mais grosso e mais prolongado, a sensação de volume ela é muito maior. E aí, o que é que o cara faz? Se olha no espelho, se sente mais viril, se sente mais... Eu não gosto dessa palavra, mas eu não acho outra agora. Empoderado. Isso mexe aqui. Quando mexe aqui, ele se sente mais confiante, autoestima, quebra a tensão. Se quebra a tensão, os impulsos sexuais chegam mais livremente lá nos nervos que comandam o pênis. O que é que faz? Chega mais sangue, chega mais rápido. O que é que acontece? Fica entra mais maior. sangue, entra mais rápido. Cresce mais rápido, sustenta melhor, melhora a ereção. Só que não dá para prometer que isso tudo vai acontecer com o paciente. Então, esse procedimento, a finalidade primária dele, ao menos na minha ótica, é que ela é puramente estética. Mas os aspectos subjetivos são completamente funcionais. Completamente. Então, esses pacientes melhoram muito nesse aspecto da funcionalidade a partir de, teoricamente, um procedimento apenas estético. E eu sou de uma formação bem tradicional, onde a estética sempre foi algo que a gente tentava diminuir a importância, ou é algo que não era muito relevante. Ah, como que vai dar o ponto? Ah, tanto faz, o importante é curar, deixa o cara curar. Então, cirurgião sempre teve muito isso, né? A exceção dos plásticos. E hoje eu entendo que o mundo está muito ligado à estética. Estética também é um dos pilares da saúde. O que é que custa você curar o cara e ainda deixar a cicatriz bonita? Sim. Na verdade, eu não falo nem a estética, eu falo a autoestima. Total. Quando a gente se sente bonita, e eu falo que a estética ela tem que ser para paciente. É que nem ela fala, ai, mas eu preciso fazer clareamento íntimo, por exemplo. Eu falo, depende, te incomoda? Isso te constrange? Porque quando você tem alguma coisa que te incomoda, sua autoestima fica menor, então você fica mais envergonhada, você acaba, então, não querendo aparecer, não tem relação sexual, piora a libido, também é uma cascata. Sim. Eu até brinco, eu falo, a cirurgia plástica pode ser um excelente tratamento para libido. Às vezes você vai lá, tu incomoda com o seio, põe uma prótese, pronto. Você vai querer mostrar para o seu parceiro, seria mais ou menos essa ideia. Você se sente mais confiante, mas então, do mesmo jeito que a estética peniana trabalha essa cabeça do homem, a estética, seja da região íntima ou do corpo mesmo, também mexe no pensamento da mulher e melhora a libido. Isso que ela falou de auto é fundamental. Por que a mulher faz esse procedimento? Quantos maridos reclamaram do aspecto da vulva? Nenhum. Ela faz Se pra reclamar, faz confiar, né? Eu tava meio polido aqui, não queria falar, mas é isso mesmo. É da mulher. Ela que quer fazer. E o contrário é verdadeiro. As mulheres, elas não se incomodam com o tamanho ou com o aspecto do pênis do marido. Geralmente. É ele com ele mesmo. se eu tiver ruim, aí elas vão falar que é pequeno. Ela se incomoda se quando não tá termina, mas enquanto tá... Ela se incomoda se não tá subindo ou se tá Sim. terminando rápido. É isso que Isso. incomoda, né? Mas o aspecto, não. É o cara com ele mesmo. Então, essa questão de autoestima, ela é fundamental. E, doutora Edgar, eu acredito que isso... Porque pra gente, né, eu me lembro quando eu coloquei silicone, tinha tido filho, tava bem magrinha na época. Nossa, só de voltar aquele volume, você se sente assim. Você porque sente que a esse Mulher peito Maravilha, fez né? aqui? Isso que a gente sempre teve. Eu não tô falando de alguém que Autoestima não também. teve. Por isso que Agora, até para tratar a libido, seja o nome da mulher, o emagrecimento ele é importante. sim, Essa parte da estética ela é importante. É um complemento. Não existe tratar uma queixa com uma coisa só. Para tratar uma queixa, a gente tem que cobrir todas as arestas que podem estar causando aquela queixa. antes de eu fechar esse parênteses que eu estava falando, então vocês hoje trabalham essa questão sexual do casal, então trabalham também o emagrecimento, toda essa... Estética, emagrecimento, suplementação vitamínica, reposição hormonal, tudo em prol da queixa do paciente. E fica muito mais fácil, né? Porque vai emperrar em um desses. Então, Então vocês foi o que o Diego mapearam. falou. Senão o Diego falou, a gente tinha que mandar para 50 mil médicos para conseguir eu depois melhorar a libido.
Falei, gente, a paciente não vai, ela vai se perder. Ela não vai em 5 médicos. Então, deixa eu me capacitar para tratar tudo que eu posso. Claro que, como a Edgar falou, nós temos algumas limitações. Chega um momento que eu vou falar, não, isso aqui eu preciso de alguém junto comigo. Mas a maioria das coisas a gente consegue resolver. E para você perceber, para dar realmente, solidificar que o homem realmente ele é regido pelo pinto, tem um caso muito interessante para ilustrar. O cara me procurou, tô sem libido, sem vontade de ter sexo. Dou voz ativa, deixo o paciente falar bem. Só que ele pesava 140 quilos. Aí eu já ia maquinando na minha cabeça, tá? Alguma hora ele vai falar do peso. Ele não falou a hora do peso. Eu falei, tem que perguntar de modo ativo. Esse peso, não te incomoda e tal? Ele, não, esse peso é assim mesmo, não consigo mudar não. Eu falei, cara, aí fui mostrando outras coisas, né? Resistência à insulina, né? Um pré-diabetes, pressão alta, assim, eu meço pressão no consultório. A bioimpedância que ajuda a dizer como é que está a composição do corporal do paciente, nível de gordura visceral, que é uma gordura que é fator de risco para infarto, AVC, piora o cenário do câncer, enfim, só traz coisa ruim. E nada disso foi motivação suficiente para o paciente entender que aquele peso não era saudável em aspecto nenhum e que não ia conseguir deixá-lo com vontade de ter sexo com aquele peso. É impossível. Meu irmão, como é que eu vou pegar esse cara de jeito? Fica broxa. Pelo pinto. Ah, calma. Deita ali. Tira a calça. A calça? A calça, não vem no urologista? A calça. De novo, tira a sua calça, não tira a cueca. Eu falei, a cueca, meu irmão. Tirou a cueca. Eu falei, tu quer que teu pinto cresça 3 centímetros agora? Ele falou, como assim? Deita aí. Aí apertei a gordura que fica aqui, né? No monte de pubis. E aí o pinto, puf, pulou. Tem que emagrecer, irmão. Né, doutor? Vamos perder essa barriga. Já perdeu 26 quilos. Que legal. Aí mandou mensagem, rapaz, já cresceu foi 2 centímetros aqui, viu? A gente dá risada, é engraçado, parece piada, parece até mentira, mas não é. Não, e você está cuidando da família, porque esse peso, daqui a pouco, é deixar a esposa, os filhos. Imagine 140 morrer. quilos em cima de você, Gente. movimentando. Não, se é que movimento, doutor, porque, sinceramente, a gente... Deve ser sofrimento para essa coitada. Sabe? E eu acho que, assim, tem se falado tanto em respeitar, tudo bem você não querer ser tão magra, não estar de acordo com os padrões, porque ninguém aqui é modelo. Porque a gente tem que separar Agora, a estética da patologia ali. que é a da obesidade. Exato. A obesidade, Não isso ela acarreta, aumenta risco de câncer, de AVC, de infarto, um monte de Não adianta doenças. romantizar a obesidade. E Não, fim de papo. Não. Agora, fim, pronto. eu Nem fiz gasta isso com seu a tempo paciente. para vir dizer o contrário, porque vai só se gastar. Vai fazer Eu outra tenho uma coisa. tabelinha por idade e por percentual de gordura no consultório. Eu falo, ó, para você, na sua planilha, eu quero chegar a tal percentual de gordura. Daqui para baixo é estético. Cada uma tem sua estética. Isso. Então, se você quer ser mais magra, mais gorda, tanto faz. Mas aqui para baixo é saúde, daqui para cima é doença. É o que eu chamo de paciente cardápio. Entrou aqui, a gente vai cuidar do que você precisa. Se alcançou isso, o que é que você quer? Aí é com você. A gente consegue lidar. Tanto não que, às vezes, necessariamente ela um quer, paciente que tem doutora, eu não quero ter 10%, percentual de 30, ele vai eu ser quero mais ter saudável 25. que o que tem 14%, não. Porque às vezes o ritmo de vida é tão intenso que ele dorme pouco ou dorme mal, fica privado de alguma alimentação, ou faz muita atividade física para chegar simplesmente naqueles 10%. Eu não encorajo nenhum paciente meu a chegar em percentuais de gorduras muito baixos, porque é outra rotina, vai tomar tempo com a família, tempo de qualidade com a esposa. Então eu falo, cara, só fica saudável. Se você quiser chegar no sub-10, eu te levo lá, mas não precisa. Entendeu? E é muito bom isso, né, doutora? Que desde que nos conhecemos, você sempre mostrou o quanto a família é importante, né, para vocês. Eu quero até que vocês falem, porque capaz de não acreditar que eles têm 2 filhos e ele malha desse jeito, né? E falando nisso, porque normalmente as pessoas vão vir com eu não tenho tempo, ela não deve ter filho, ou ele como é que faz isso, então vocês têm a rotina de trabalho. O que eu estava completando é a ecologia para que esse casal continue bem, porque não adianta o cara falar, eu quero entrar no shape, eu vou ter que malhar de noite, 2 horas e tanto, e aí não está ajudando o neném que está em casa, vai acabar realmente preocupando. Então, esses princípios e valores que vocês já têm no casamento de vocês é exatamente o que vocês... A gente brinca, né?
não faça só o que eu digo, faça o que eu faço. A gente inverteu a ordem. Pode fazer o que eu faço. É. Pode fazer. Claro que, assim, a vida é equilibrar pratinhos. Tem muita paciente que pergunta, doutora, você é a melhor? Eu falo assim, provavelmente eu não sou a melhor mãe, a melhor médica, mas eu tento fazer o melhor que eu posso em todas as áreas. Então, eu divido o meu dia em cuidado com os meus filhos, casa, trabalho e meu cuidado pessoal. É melhor assim. Só não é a melhor na ótica de todo mundo. Mas eu digo assim... Você esqueceu o casamento, você falou filho. Não, família, na verdade, família. Uhum. Momento família, Você momento esquece pessoal. casamento, Não pode, né? Família, trabalho, pessoal. Então, eu não deixo de treinar todos os dias. Claro, uma eventualidade, filho está doente, alguma coisa assim, eu não vou. Mas, no geral, eu tenho meu horário de treino, eu tenho meu horário de consultório e eu tenho horário com marido, filhos, mãe, porque eu também sou filha. Então, eu divido na semana, por exemplo, final de semana, foco nos meus filhos, mas não deixo de treinar. Meio de semana, eles estão na escola, então vou aproveitar para fazer meu consultório. Então, eu vou equilibrando pratinho. Eu falo, a vida da mulher é equilibrar pratinho. O que a gente não pode deixar é cair. A gente tem que ser aquele povo do circo. Gira aqui, esse aqui freou um pouquinho, a gente acelera de novo e vai equilibrando. Dá para fazer, dá para fazer. Se o mágico lá consegue no circo, a gente também consegue. E quais as principais queixas que chegam hoje das mulheres no seu consultório? Eu acho que os 3 principais, cansaço, elas reclamam muito, justamente porque elas são sobrecarregadas, baixa libido e aumento de peso. Essas são as principais queixas. Claro que tem várias outras, né? Eu trabalho com candidíase de repetição, né? Infecções, entre outras coisas. Mas, assim, essas são as 3 campeãs. Cansaço, baixa libido e engordei. Eu quero mudar o assunto de novo, a libido. A libido, sexo está sendo um problema mesmo, né? E, finalizando aquele que eu comecei, o peito a gente já sentiu incrível. Imagina para um país machista, onde eu tenho um filho homem, né? Uhum. O Guilherme, acho que ele nasceu, quando aprendeu a falar já, acho que começam a falar que tem que já ficam brincando com cadê pinto, o meu né? pinto? Então, já é massificado, é uma obrigação para o homem. O pinto tem que subir, tem que ser grande, tem que ser grosso, e ainda tem que ter essa performance. Então, você imagina um cara que não nasceu, né, com esse padrão, tamanho, enfim, e os colegas brincam, né? A esposa, como você falou, talvez esteja ali para ela, ok. E esse cara, de repente, ganha 2 centímetros, porque você falou... Talvez visualmente não é tanto, mas talvez para ela essa espessura, para a relação sexual, tudo o que acontece. Tudo. E 2 centímetros, se falando de pinto, é muita coisa. O Edgar já teve paciente que fez tratamento para agradar a esposa. Foi. E não porque era uma queixa, mas ele queria dar como se fosse de presente. Presente de casamento de... 10 anos? 20 anos? Não! 50 anos. 50 anos. Que legal! E ela não sabia o que era, mas ela disse que estava melhor. Estava melhor, foi. Ela não sabia o que era, ela não percebeu visualmente. Mas ela tem que estar muito feliz, né? Depois de 50 anos de casar, ela ainda transa, doutor. Sim. Mas essas brincadeiras... O Edgar brinca, como é que é o seu mantra do envelhecer com... 100 anos, barriga, tanquinho e pinto duro. Pronto. E agora pinto grosso. Olha aí, não tem mais... Acabou. Não tem um que não queira. Pra gente indo, então, né? O cameraman tá ali indo aqui, ó, tá assim. já vou marcar a consulta. Já. Eu não falo o nome dele, não. Não, e ele tinha falado, né? Um dos dois, que se ao meu redor, né? Se eu conheço pelo menos 2 pessoas shapeadas. Ele era um, mas aí trabalhou tanto e tudo, mas agora tá voltando. Tem que equilibrar o pratinho. Tá malhando. Doutor e doutora, a gente, brincadeiras à parte, claro, nós falamos de todos os problemas, né, de libido, de funcionalidade, tudo. O que é para que realmente a gente possa entender? Porque eu, em consultório, atendendo, chega... eu não transo dia nenhum. Aí quando chega alguém e fala, transo todo dia, tô cansada, não aguento isso. Aí todo mundo, mentira, não tem ninguém, né, que transa todo dia. O que é, mas pelo menos saudável, para que as pessoas possam ter um parâmetro e até que idade esse pinto funciona, né? O saudável porque já é o quanto imagina... o casal quer e o tempo que ele quiser. Não tenho nada a acrescentar. Se ele tiver 80 anos e quiser ter relação... Em todos os aspectos, mas ele dá conta de ter relação aos... É isso que eu tô falando. Porque às vezes sempre... Vou te falar o que que... Entendi. Quando precisa de ajuda. Esses são fortes. Nordestino, né, transa até com 60. Você vê assim, nossa... O gaúcho, já isso... Meu pai é gaúcho. Né? Parou ali. O que é... fisiologicamente,
anatomicamente até quando um homem, claro que com hábitos, isso pode funcionar, ou quando é aquela hora que a mulher está ali, descansa, ou ele parou só em casa e está funcionando. Quando é? Não existe. Não tem. Não tem. Mas, assim, estatisticamente, a partir dos 40, os problemas começam a acontecer. Mas não é incomum encontrar pacientes de 70 anos que têm sexualidade sem qualquer estímulo externo de medicamento, reposição Tudo vai hormonal. depender de como você se cuida. Se você se cuida desde jovem, o seu Vida sua útil. vida sexual vai ser maior. Se você não se cuida, engordou tudo, se você não tem uma rotina, um hábito saudáveis, você vai começar a ter alterações mais cedo, isso tanto para homem quanto para mulher. Então, eu tenho mulheres de 40 anos que eu preciso retornar a funcionalidade íntima dela, assim como tem mulheres de 60 a 65 anos que estão bem. A reposição hormonal também veio muito com uma chavinha para essa etapa, porque a mulher nos seus 40, 50 anos tem uma queda hormonal, começa a ter sintomas sexuais, né, sintomas ruins. Então, a reposição, às vezes eu não preciso fazer mais nada, só de repor o hormônio, Ela só já tá devolver ok. o que ela Perdeu. produzia, ela mantém, porque ela já tem os hábitos de vida saudável, ela já tem tudo. Então não tem uma vida útil. Esse cara pode estar com 60, 70. Mas culturalmente, eu vejo que a sexualidade do casal meio que termina na menopausa. Porque E aí acontece O cara- o divórcio porque ninguém o entende rapaz nada. quer, o rapaz não, o vovô quer, a esposa não quer porque tá ressecada, não quer porque os homens estão uma bagunça, não é culpa dela. Uhum. E aí acaba que fica forçoso até o ponto que ele fala, cansei de ficar, e aí Ficam acaba. amigos. Mas se tivesse uma sincronia ali, as coisas Eu aconteceriam. acho que se tivesse a informação, doutor Edgar, que é o que hoje, graças a Deus, né, ao longo de mais de 90 entrevistas aqui, eu entendo e inclusive, essa agora é uma causa minha. Porque a doutora Gabriela sabe que eu nem sabia que podia congelar óvulos. E olha que eu sou uma pessoa Super informada. informada, né? Mas para outras áreas, trabalhava no meio masculino e enfim. E aí depois, poxa, para mim menopausa era só o calorão e o calorão tá ok, a gente tá Menopausa aguentando. tem mais de 106 sintomas. O calorão, ele é o mais comum. Mas tem mulher que vai ter insônia, vai ter irritabilidade, vai ter secura vaginal, vai ter rigidez. Você sabia que até rigidez, aquela quando você acorda, você, nossa, Sei, eu acho que do 106 eu tinha 105 e não aceitava porque eu ainda estava menstruando. E quem é que quer falar que entrou no o climatério? que eu gosto de brincar também, a menopausa não é um interruptor, não é a gente está produzindo hormônio ali em linha reta, do nada você desliga, você entra na menopausa. A gente passa por um processo de falência ovariana, uma queda dos hormônios. E essa queda ela é percebida pelas mulheres de diferentes formas. Então tem mulher que eu brinco que o tanque estava 100%. Quando chega a 80%, ela já fala, algo mudou, não tô legal. E tem mulher que só percebe que o tanque está esvaziando quando está ali nos seus 40, 30%. Então, a reposição hormonal, ela pode acontecer 10 anos antes da menopausa, como 2 anos antes. Vai depender da percepção do que está causando de incômodo. E quando a gente pensa em reposição hormonal, eu também brinco, a gente tem que olhar duas coisas. Uma, seus sintomas, seus possíveis 106 sintomas, como prevenção. Hoje a gente sabe que a reposição hormonal, ela ajuda a retardar doenças cognitivas, doenças ósseas, doenças musculares, doenças cardiovasculares. Então, repor hoje hormônio não é só liberar do calorão. Porque tem paciente que fala, mas nem tem calorão. Aí eu ainda brinco, falei, não se preocupe, que dos 106 eu vou achar pelo menos um. Eu sempre falo por isso. E eu tenho um livro, eu esqueci o nome do livro, é Menopausa, a nova menopausa. A nova menopausa. E eu o tenho cérebro esse livro na menopausa. Eu tenho esse livro no meu consultório. Eu falo, então antes da consulta você vai ali, dá uma folheada e depois volta. Mas eu falo, mas a reposição hormonal hoje, vamos supor que você seja sortuda, que você não tenha nenhum dos 106 sintomas. Ainda assim, se você não tiver contraindicação, você já terá uma indicação, que é para a prevenção. Então hoje a gente retarda AVCs, infartos, tudo claro que não é só o hormônio. Eu também brinco isso. Que o cuidado da mulher, o hormônio, ele é um pilar, ele é uma perninha de 8. Então, a gente tem que ter boa alimentação, atividade física, controle do estresse, relacionamento. Hoje, a nossa população, ela é uma população, uma comunidade. Então, como se você se relaciona com o marido, com filhos, com família, com trabalho.
medicações que você usa. Então, assim, a gente vai ver pilar por pilar na consulta para falar assim, eu quero te ver bem com 80, 100 anos. Eu preciso desses pilares. Confirme, termina com 80, 100 anos o quê? Com o marido de? Ela não fala, doutor, vamos ouvir, né? Não, é o marido funcionando, né, também. Não vai. E é isso também que a gente acabou... Foi meio que sem querer mesmo, juntando muito os nossos atendimentos. Porque até então, eu tinha todo esse cuidado com a mulher, ele tinha todo o cuidado com o homem. Mas assim, a gente não falava disso no casamento. E quando a gente tinha pacientes que eram casais e que a gente tinha relatos, doutores, vocês melhoraram o nosso casamento. A gente começou a ter melhor vida sexual, a gente parou de brigar, enfim, claro, nós não somos psicólogos, mas... Acaba abordando um pouco. Mas eu digo assim, que quando a gente traz o paciente para a consciência, traz o tratamento, e principalmente junta esse tratamento, porque o meu estilo, sem querer, é o mesmo estilo do Edgar de atendimento. E foi muito sem querer mesmo, nunca foi nada combinado. É porque foi o que eu falou, a gente prega o que a gente faz. Então, a partir do momento que nós começamos a fazer, eu e ele, e começamos a passar para os nossos pacientes, e os pacientes darem um feedback positivo, a gente... Opa, tem algo aí. Tem algo aqui que a gente está mudando a vida não só de uma pessoa, mas de uma família. Sim. A mulher tem a menopausa. O homem tem a? Andropausa. Não existe. Ah! A andropausa, né? Não existe. É um termo bem errado. Se a gente tivesse que falar um termo correto para todo mundo entender, seria androqueda. O homem não para de produzir testosterona. Ele vai produzir para sempre. Só que o que pode ocorrer, um declínio. A única coisa que o homem tem de mais complexo do que a mulher é esse nome, que é disfunção androgênica do envelhecimento masculino. Daí, andropausa, que é o nome incorreto. Vamos chamar de androqueda. A partir de determinada idade, geralmente em torno dos 40, a produção hormonal começa a cair, mas nunca para. E não necessariamente esse declínio vai trazer sintomas. A gente sempre atribui muito à idade o aparecimento desses sintomas e dessa queda de testosterona, mas o que a gente vê hoje, principalmente nos estudos mais modernos, é que a obesidade é muito mais importante, atua muito mais nessa queda da testosterona do que a própria idade. E a gente traz obesidade, tabagismo, sedentarismo, privação de sono, estresse. Então, se é que álcool, me diz como que você fazendo uma reposição de testosterona e dando uma medicaçãozinha, você vai resolver a vida do cara. Não vai. Se não mudar os hábitos de vida, a gente não consegue resolver. Então, isso que foi o gatilho para a gente começar a tratar isso, e a parte boa que a gente vive, né? Então o cara olha pra gente e fala, você tá me pedindo fazer uma coisa, doutor, mas eu duvido que você faça. Aí ele não consegue falar isso, não. Não consegue. É aquilo, né? Faço o que eu digo e faço o que eu faço. E vocês dois vão ter que prometer que vão voltar separados, né? Cada um para um programa. Tem muito assunto. Coloquem aqui para convencer, tá? Quais as perguntas que vocês querem saber. Tenho certeza aí que pro doutor Edgar vai chover. Quando eu dou palestra, Carolzinha, é engraçado. Só precisa do primeiro. É assim, galera, dúvidas? Ninguém. Aí alguém toma coragem e pergunta alguma coisa sempre indireta. Eu tenho um amigo, aí agora eu já pergunto, galera, eu sei que você não tem problema nenhum, mas vocês têm um amigo ou um primo. Algum amigo de vocês tem algum problema? Aí o cara fala, doutor, meu amigo. Aí pronto. Aí é dúvida. Piada. Porque tem muita piada, tem muito mito, tem muita inverdade, tem muita informação errada que é passada e vai se prolongando, né? E a gente vai fazer o nosso quadro agora, por favor, é porque é muito assunto e muito assunto bom. E prometo que voltem. Eu acredito que é justamente como eu quero finalizar esse programa, mas eu volto aqui para o Na Ponta da Língua, é a responsabilidade social de casais que conseguiram estar juntos, estão se mantendo juntos, que escolhem pelo casamento e que têm filhos, querem se manter juntos, apaixonados, transando, desfrutando do que Deus realmente nos deu e diz que é o casamento, porque, doutor e doutora, dificilmente você conversa com um jovem hoje que ele fala assim, eu quero casar. Não, eu vou curtir a vida. Olha aqui, olha para esse casal, porque se alguém disser que esse sorriso é fake ou que eles precisavam estar juntos, é fato que eles escolheram estar juntos. Então eu quero que na mensagem final vocês falem
para esses casais. E que é muito fácil, o brasileiro adora andar pelado, peito de fora, bunda de fora, mas falar do que é sério. A esposa não tem coragem nem comunicação de dizer, ei, tá ruim para mim, eu não tô gostando. E é essa comunicação que talvez você, homem, poderia falar, poxa, você engordou, gostaria que você se cuidasse mais, não me sinto Na verdade, desejada. trazer ela para um cuidado. Não é falar, é fazer e dar exemplo. Boa, melhor ainda. É porque a mulher vai escutar como uma crítica e aí a crítica ela vai virar uma bola Vai de neve. doendo Agora, e... a partir do momento de vamos fazer junto, o vamos fazer junto acolhe. Esse nome atrai. é muito bom. Vamos fazer junto? Oh, pegou, hein? Então, Tá melhor do que o seu. incentivem, se distribuam. É esse tipo de coisa que você pode fazer, ao invés de dividir a fofoca das cochonas da Virgínia, que está mais gorda que a Paola, que eu acho você mais bonita. Paola, espero que chegue até você. Muito mais bonita. E ao invés de distribuir isso, distribui algo que, através do seu compartilhamento, você pode beneficiar uma família. Tem tanta família se destruindo por falta de informação. E esse é o nosso objetivo aqui. Levar informação séria, de pessoas que estudam, né? Eles não são só um corpinho bonito. Viram que tem muita cuca aí no lance mesmo, né, doutora? Eu gostaria que, antes da gente fechar com... Aliás, vamos pôr na ponta da língua e vocês vão dar aí essa mensagem para esses casais. E parabéns, de verdade. Obrigada. Porque Obrigado. um país forte é um país de famílias fortes. Eu acredito muito nisso. Tá? Não é Muito. sobre a política, não interessa o fulano que vai jogar o navio ou isso. Famílias fortes constroem um país forte. E esse trabalho é para isso, é para mantê-las. Porque onde a família se destrói é onde a gente vê Tem um os ministério nisso consultórios. Sim, Tem um ministério muito grande lá na frente nisso aí. amém. Só não se mostrou ainda, porque não está no tempo. Conte comigo. Esse Amém. monte, Amém. conte conosco, tá? Vamos lá? Vamos. Na ponta da língua, doutora Gabi. Palavra e resposta, ok? Vou Tá deixar aí. Libido feminina. Autocuidado. Menopausa. Reposição hormonal. Energia. Hábitos. Estética íntima. Detalhe. Autoestima. Autoconhecimento. Reposição hormonal. Bem-estar. Beleza natural. Eu tenho. Você pode responder isso. Beleza natural. Se ame. Sim. Casal saudável. Casal conectado. Exercício físico. Rotina. Futuro da saúde da mulher. Futuro da saúde da mulher? Pensar tanta coisa, ver tanta coisa na cabeça que é difícil escolher uma. Futuro. Eu acho que intenção. Intenção de se cuidar. Querer. Né? Trocar a querer. As suas respostas estão muito boas. Como é que eu vou fazer agora? Então se vira. Vai, se vira nos 30. As suas agora, doutor. Testosterona. Masculinidade. Andropausa. Não existe. Androqueda. Androqueda. Performance. Dia a dia. Saúde sexual masculina. Autocuidado. Treino de casal. Treino de casal. Acho que é um cuidado mútuo. E um tempo de qualidade também juntos, né? Fazendo algo bom. Acho que o treino do casal vai vir do convite de um para o outro. Vamos ou vamos. Né? Vamos juntos? Vamos junto. Junto? Reposição hormonal. Testosterona. Estilo de vida. Hábitos. Casal unido. Escolha. Força. Deus. Futuro da saúde do homem. Prevenção. Eu travei com dúvida. Deus. Prevenção. Foi a minha resposta mais rápida. Não foi? Não teve dúvida. Eu tenho uma máxima que tudo começa com Deus. Então, assim, quando vem força, é dali que vem. Sim. Por gentileza, cada um de vocês, olhando direto para a câmera, deixe uma mensagem para essa família, para esse casal, para quem vocês desejarem, para a gente fechar, porque tem a doutora Paola ali que vocês vão conhecer. Uma coisa eu tenho certeza, que ela é paciente, ou não, a gente vai conhecer aqui agora. Ela não é paciente, ela é doutora. Uma doutora muito paciente. Por favor,
Bom, eu acho que de mensagem seria justamente isso, esse autocuidado. A gente começar a entender que nem todo sintoma é o envelhecimento deve ser aceitado, que a gente deve ir em busca de melhorar o que está incomodando, mas entender que o tratamento também não é mágico, depende muito mais da gente do que do médico. Às vezes a paciente fala assim, não, eu vim aqui para você resolver minha vida. Eu falo, não, eu vou te dar o caminho, você que vai andar. Então, cuidar da saúde, que hoje é o nosso bem mais precioso, né? Hoje a gente, como eu falei, é um momento com os filhos, é um momento depois com os netos, é o que a Edgar falou, é a levantar de uma cadeira. Então, a gente tem que se cuidar e entender que o cuidado depende de nós mesmos, com uma orientação, mas de nós mesmos. Edgar. Alta performance começa com auto-performance. Se cuide. Se você disse que hoje você não tem tempo para privilegiar sua saúde, lá na frente, seu tempo vai ser roubado para cuidar de doenças. Então, o melhor dia para começar a se cuidar foi ontem. Já está atrasado. E conte comigo. Isso. Ponto final. Como sempre, como encontrá-los vai estar aqui na descrição. A promessa foi feita, pode fazer as perguntas, eles vão ter que voltar. E espero que eles não tenham tantas viagens para que eles possam vir. Eu desejo que eles tenham muitas viagens. E acredito que eu fico sempre muito feliz em poder compartilhar esse tipo de conhecimento. E existe algo chamado corrente do bem. Faça. E talvez o seu casamento possa ter acabado por falta de informação num período de menopausa, onde nem nós nos compreendemos. Mas a partir do momento que você se compreende, você pode e deve instruir a sua família, inclusive filhos, porque é desafiador ficar ao lado de uma mulher, né, que está no climatério, que eu acho que ainda é bem pior do que a menopausa. Ninguém está entendendo nada, nem ela, nem quem está com ela. Então, mesmo que isso tenha acontecido, informe outros casais. Né? É melhor estar do lado de gente feliz, acredite. Sem dúvida. E até o próximo consultório aberto. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Carolzinha. Foi ótimo. Obrigadão, viu? Obrigada.